Antes de mais, queremos agradecer, eu e minha esposa, o convite para participar da vossa festa de aniversário do trabalho da Igreja e dizer-vos que, como sempre, estou com muito gosto no vosso meio e com muito prazer, porque pertencemos todos à mesma família e o amor de Cristo une-nos, não é? E a nossa comunhão é preciosa e somos amigos e temos amigos, particularmente alguns que são mais de amizade, que já vêm da minha juventude, vocês conhecem tudo isso, não vou falar disso, mas é bom vermos isto, não é? Fazemos esta retrospectiva e vermos que, de facto, Deus tem sido misericordioso e gracioso connosco e nos tem abençoado de grande maneira. E é bom nós olharmos para trás e vermos assim, vale a pena, não é? Vale a pena nós deixarmos que o Senhor nos use e darmos-nos a Ele. E depois, parece que todos nós já nos tínhamos esquecido disto. E depois há um sem número de emoções que nós vivemos e sentimos quando olhamos para trás e vemos isto tudo, não é? Coisas que já nem nos lembrávamos, pessoas que se calhar já nem nos recordava. Havia ali algumas que já nem nos recordava delas e vias. E de facto, é isto que Deus faz. Faz parte do nosso património, não é? Tudo isto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Coisas que não tínhamos e coisas que nós hoje temos. Vamos então, para aproveitar o tempo e para não nos alongarmos, meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu queria fazer duas leituras e queria começar por ler Filipenses capítulo 4. Começaremos antes por Efésios capítulo 2. Efésios 2. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Filipenses capítulo 4. E lemos assim no versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo o sempre. Amém. Daqui para já a leitura da palavra de Deus e que Ele nos abençoe. O que nós estamos aqui hoje a lembrar é história. História feita de factos no tempo. E a história do mundo, dos factos do mundo, das civilizações e das sociedades que ocupam milhares e milhares e milhares de espaços, de arquivos, é uma história que é finita. Um dia aquilo vai desintegrar-se tudo e acaba e ninguém se vai lembrar desses factos. Mas estes factos que nós estamos aqui a presenciar hoje, que fazem parte da nossa história no tempo, eles vão perdurar por toda a eternidade. E isto permite-nos perceber a riqueza que cada um de nós tem por fazer parte desta igreja. Quer esteja cá no início, quer tenha estado cá no início, quer tenha chegado hoje. É o nosso património, porque é a igreja da qual eu faço parte. E, portanto, eu tenho um património.
E a palavra de Deus, como nós temos neste texto da carta aos Efésios, no capítulo 2, fala exatamente disso, de história e de factos no tempo. E então nós lemos aqui neste capítulo 2 que nós que aqui estamos, que pela graça de Deus já estamos em Cristo, e a Escritura diz que aquilo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é história. E então diz aqui a Escritura isto. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem me situar nos factos dispensacionais que aqui estão, na história dos tempos, do relacionamento entre as nações e da graça de Deus que Ele dispensa, independentemente desse facto que está aqui, eu quero chamar-vos a atenção para isto, que cada um de nós teve um tempo que não tinha este património. Não tínhamos esta comunhão. Na terra pertencia à minha família humana e ao grupo dos meus amigos. Não tinha património espiritual. Não tinha família espiritual. E mais, houve um tempo em que eu estava neste mundo sem esperança. E sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Quero-vos dizer que esse meu tempo, que está apagado no céu, não conta. No livro da minha vida, quando for aberto, há 17 páginas que estão em branco e riscadas. Foram 17 anos que eu vivi sem esperança e sem Deus no mundo. Os anos que tu viveste, meu irmão e a minha irmã, sem Deus, sem Cristo, são anos que estão apagados da tua vida. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo para nós, os que estamos em Cristo. Então houve um tempo em que cada um de nós, de facto, estava sem esperança e sem Deus no mundo. Tinha religião. Os meus pais deram-me, trataram-me muito bem, preocuparam-se muito comigo em dar-me uma religião. Levei pancada por causa da religião. Se calhar alguns conheciam a mesma coisa convosco. Vocês, se calhar, tinham a vossa religião. Eras muito devocionais da vossa religião. Se calhar alguns de vós nem eras religiosos, mas tinhas outras coisas, outro património da vossa vida. Mas o que é certo é que, sendo religiosos ou não religiosos, tendo a nossa fé, sendo devocionais, cultuando, rezando, orando, praticando, a verdade é que estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Certo? Que é o estado daqueles que hoje estão aqui sem Cristo. Tu podes estar aqui conosco. Tu podes gostar de estar cá conosco. Na igreja onde eu estou andou um homem que andou 60 anos com os crentes. Casou-se lá com uma crente. Andou na escola dominical. E durante 60 anos participou da vida da igreja e andou por todo lado e sempre ligado à igreja. Quero-vos dizer que ele viveu 60 anos sem esperança e sem Deus no mundo. Porque ele converteu-se quando tinha 60 anos só. Isso pode acontecer contigo. O ter uma igreja, o estar na igreja, não implica ter Deus. E se tu não tens Deus, não tens esperança. Porque não tens Cristo. O que faz com que a nossa vida modifique. As coisas velhas passam e tudo se torna novo. Foi o facto de nós estarmos em Cristo. Cristo é a mudança em cada um de nós. E começa este património. Começou na tua vida. Fazes parte deste património desta igreja. Vives, isto também é teu. Sabes porquê? Porque passaste a ter Deus. E tens uma esperança dentro de ti. Há bocado, quando vinhamos no carro, falávamos assim: estamos aqui hoje. Sabe porquê é que nós estamos cá? Fomos salvos, nós esquecemos-nos disto. Olha, nós preocupamos tanto com a nossa vida, com a crise, com os nossos filhos, com tudo. E é razoável. Mas às vezes deixamos-nos apanhar por isso, absorver por isso. E perdemos a perspectiva das coisas e da vida. Mas sabem, nós fomos salvos. Sabem para quê? Para esperar dos céus
o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Cada um de nós foi salvo e está aqui para esperar Cristo, que há de vir. Ora, aqueles que têm Cristo no seu coração, aqueles que já se encontraram com Ele, aqueles que aceitaram-no como seu Salvador, esses vivem nessa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar para Ele. E enquanto Ele não vem, nós que antes não tínhamos Deus no mundo, agora podemos lhe cantar estes louvores. Deus, tens cuidado de nós, tens suprido as nossas necessidades, nós te louvamos, nós te agradecemos a obra que tens feito aqui em nós e por nós. Porquê? Porque agora nós temos Deus conosco. Antes não tínhamos Deus no mundo. Antes tínhamos deuses. Há dias, enquanto fazia tempo para ir a uma consulta médica, de manhã, no Porto, andei por lá a fazer assim tempo. A consulta era às 11 horas e eu estava livre a partir das 8h30. E andei para lá. Todos os dias saio da estação de São Bento, quando eu viajo no comboio no Porto, quem conhece o Porto sabe onde é, e há uma igreja que é chamada, um templo católico, que é a Igreja dos Congregados, sabe? Ali. E há 30 anos, vai fazer 30 anos que eu trabalho lá, e passo todos os dias à porta daquela igreja. E vejo entrar para lá, desde manhã, até da parte da tarde, dezenas e dezenas de pessoas que entram ali. Aquilo tem tanta frequência de pessoas que os sacerdotes rezam missas de 2 em 2 horas, sempre seguido, até a hora do almoço e tudo. E à hora do almoço as pessoas aproveitam para ir à coisa. E eu estava lá assim, é hoje que vou entrar ali para ver. Eu gosto de apreciar esse tipo de arte. E entrei. E quando entrei, quero-vos dizer isto. Olhei para aquele templo. Aquilo é uma igreja grande. Ao longo das paredes atrás tem as várias capelas. Sabem o que é? É onde estão aquelas imagens, que se chamam-se capelas. E depois aquilo há uma coisa que a mim me impressionou imenso. Porque eu já me tinha esquecido de quem tinha sido. Tinha-me esquecido que era um homem sem esperança e sem Deus no mundo. Um rapaz. E então, sabem uma coisa? Pensei na minha família. Pensei em tantos amigos. Pensei no tempo em que eu, na verdade, fui um tempo perdido. E aquilo que me impressionou, sabeis, é que estava numa aula e na outra aula 6 ou 7 capelas, não me recordo agora, que tem. Cada um tem a sua imagem. E em frente de cada capelinha estava uma pessoa ajoelhada perante uma imagem. E cada capela é uma imagem diferente. E estavam todas ocupadas. Mas talvez aquilo que mais me impressionou é que quando começou a sair uma e outra, começaram-se a levantar pessoas dos bancos e começaram a ir, a ajoelhar-se em frente, a ocupar os lugares que ficaram vagos. Mas aquilo que mais me impressionou é que houve algumas capelinhas que ficaram vagas e aquelas não foram ocupadas. E as outras, quando voltaram a ser ocupadas, houve outros que se levantaram e foram lá fazer as orações. Isso quer dizer que aquelas pessoas confiam muito naquele, mas não confiam naquele. E é que confiam muito naquele, mas não confiam naquele. E têm que estar à espera que ele esteja livre para lá ir. Porque ele confia muito nisso. Ora, isto revela uma falta de esperança tremenda. Pessoas que vivem uma fé vazia e oca. Sem sentido. Porque ter religião não é ter Deus. Ter muitos santos ou deuses devocionais não implica ter Deus. Temos Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Temos Deus quando cremos na sua palavra, no seu Evangelho, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E agora, se colocarmos fé nele, nós somos salvos. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então temos Deus agora conosco. Espero que todos vós, esta noite, sejais daqueles que possam lembrar-se, neste tempo histórico que estamos aqui a viver hoje, nestes factos, nestas lembranças, houve um tempo em que eu vivi sem esperança e sem Deus no mundo. Se assim for em cada um de vós, estáis no caminho certo. Se porventura não houver esta lembrança em vós, então meditai, porque estás a viver um tempo na tua vida que estás sem esperança e sem Deus no mundo. E se partires para a eternidade sem essa esperança e sem Deus, nunca mais vais encontrar.
e partirás para sempre fora da vida e da glória de Deus. Então sim, a tua história, o teu património acabará. Não pertences ao número daqueles que houve um tempo que não tinham, mas que agora têm, e que o seu património perdurará para toda a eternidade. Vem para o grupo daqueles que têm uma história que durará para sempre. Sim, mas eu não me quero alongar muito tempo. Mas agora eu queria falar de outra coisa. Que é isto. Houve um tempo em que eu vivi sem Deus. Não foi? E houve um tempo em que vós viveste sem Deus. E agora temos um Deus. É ou não é? Temos um Deus nós. E a pergunta que cada um de nós deve fazer hoje é esta. Que Deus tenho eu? Que Deus tenho eu? No texto que nós lemos em Filipenses capítulo 4, nós lemos assim. Versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, versículo 20, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. A pergunta que nós podemos fazer é esta. O que é isto que está aqui? O Deus de Paulo era diferente do Deus dos Colossenses? Seria. Mas ele disse, o meu Deus. Não disse. Ele disse, o meu. O meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. O meu. E depois diz ele, ora nosso Deus, seja dada toda a glória. A questão que nós temos que meditar e colocar é esta. Houve um tempo em que nós não tínhamos Deus. Mas nós agora temos Deus. E a questão é, que tipo de relacionamento tenho com o Deus que eu não tinha e agora tenho? Quando Paulo diz o meu Deus, isto implica que é um Deus muito pessoal. Entendem? Mas depois ele diz a nosso Deus. Porque ele também tinha um Deus comunitário. Hoje aqui já se fez várias referências. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. E muito bem, num contexto certo. Porque nós estamos aqui hoje em comunidade. Nós estamos a louvar o nosso Deus. Nós estamos a adorá-lo, nós estamos a dar-lhe graças. Nós estamos a partilhar a comunhão que temos, que Ele nos dá. O nosso Deus. Que é muito importante termos uma comunidade, termos uma igreja, estar em igreja, partilhar da vida da igreja. Mas sabes uma coisa? Não existirá vida na igreja. Porque sabem o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja sou eu e tu. Eu e tu formamos a igreja. Eu, tu e tu e tu. Nós podemos dizer para o meu irmão, eu e tu formamos a igreja. Eu e tu formamos a igreja neste lugar. Esta igreja será cada vez melhor. Esta igreja será mais produtiva. Esta igreja será uma casa de bênção. Esta igreja será atrativa na medida em que eu tiver um Deus pessoal muito grande. O problema é que os crentes hoje privilegiam mais o Deus comunitário do que o Deus pessoal. Entendem? Hoje vivemos um cristianismo. Os crentes hoje, não estou a dizer que sois vós, no geral, quando nós olhamos transversalmente, ainda há bocado falávamos de crentes, de homens e mulheres que fazem parte da nossa juventude, da nossa coisa, que constituíram família e que tomaram caminhos tortos, que foram ensinados, que pregaram, que ensinaram. Que provavelmente tinham um Deus comunitário muito grande, um sentido de igreja, um sentido de comunidade, um sentido de culto. Mas que de Deus pessoal, se calhar havia pouco, e por isso a desestruturação da sua vida foi possível.
É que quando nós não temos um Deus pessoal, e sabem uma coisa? Quando nós temos um Deus pessoal, como o Paulo diz, o meu Deus, reparem no que ele diz aqui, versículo 19 e 20. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso irmão Carlos, já há bocado, estava aqui e referindo-se a qualquer coisa, disse assim: eu acredito no meu Deus. Ele deu esta expressão. Se não houvesse homens e mulheres que não tivessem um Deus pessoal muito grande, alguns de vós estarias sem esperança e sem Deus no mundo. Deus quis que vós vos salvasses, que chegasses ao conhecimento do Evangelho e à salvação desta maneira. Porque se fosse de outra maneira, ele também tinha decidido, mas ele decidiu que ia ser assim. Quando se abriu este trabalho aqui, há 29 anos, foi homens e mulheres que tinham um Deus pessoal muito grande e que decidiram juntar-se para formar uma comunidade, para cultuar o Deus comunitário, o nosso Deus. E porque tinham um Deus pessoal muito grande, estavam no mesmo espírito de Paulo: o meu Deus, o amor de Cristo me constrange. E foram constrangidos pelo amor de Deus, porque tinham um sentido pessoal, um comprometimento com Deus, uma comunhão com Deus. Quando nós vivemos um cristianismo sem Deus pessoal, nós tornamos impessoais. Nós não comunicamos às pessoas. Nós não falamos da nossa fé. Nós que comunicamos todos os dias com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na escola, com os nossos vizinhos. Nós não comunicamos com eles acerca da nossa fé. Sabes porquê? Porque se calhar a nossa fé resume-se ao culto do domingo e da semana. E durante os dias não temos um Deus pessoal. Porque um Deus pessoal implica ter uma autodisciplina. Implica eu orar. Implica eu ler a palavra de Deus. Implica eu pedir, interceder. Implica eu depender. Implica ele saber das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas necessidades. Ele sabe das tuas. Sabe? Se calhar o nosso amigo sabe, ou a nossa amiga sabe mais da minha vida do que Deus. Porque eu partilho pouco com ela. Com ele. E depois, quando nós temos um Deus pessoal, podemos fazer afirmações destas. De uma ousadia tremenda. Mas só quem tem um Deus pessoal pode ter a ousadia de dizer isto a homens e a mulheres: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Temos a ousadia de dizermos, olharmos para o nosso irmão, a nossa irmã, para o nosso amigo e dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Sabem o que é que permite esta ousadia? Experiência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizia este homem. Sei estar abatido, sei estar em penúria, sei estar na abundância, sei estar em todas as situações da vida. E por isso Paulo exortava os crentes e dizia: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Sendo sempre os mesmos, estando a vida mal, estando a vida bem. Equidade. Porque isso implica confiança naquele que é o vosso Deus. Implica depender dele. Implica esperar nele. Implica obedecer-lhe. Temos um Deus que nos ama, que é nosso Pai, que nos ama como nenhum pai é capaz de amar. Mas temos um Deus que é tão exigente na nossa educação e na nossa formação, no nosso caráter, na nossa identidade. Sou Deus santo e tu és meu filho santo. Então convém andar na santidade. Irmãos, o vosso património enriquecerá. A igreja crescerá. A igreja será mais atrativa. Sentir-vos-eis muito melhor uns com os outros quando trazeis o vosso Deus pessoal para a igreja. E em comunidade ele torna-se, cada um, o Deus de cada um, torna-se no nosso Deus e nós louvamos-lo todos. Houve um tempo em que vivemos sem Deus. Hoje temos Deus
Que tipo de Deus? Que tipo de relacionamento temos com esse Deus? É um Deus comunitário? É um Deus que só nos obriga, na comunidade, a estar na ceia do Senhor? É o único culto que Ele impõe para a comunidade. De resto, só vimos cá se quisermos. Ele não nos cobra mais nada. Irmãos, o segredo desta história foi de homens e mulheres que tinham um Deus pessoal muito grande. E vós tendes esse Deus também agora na vossa vida. Ao longo da vossa vida, Deus tem sido. Vocês têm tido um Deus pessoal. Precisamos nós todos de fortalecer estes laços de comunhão, de obediência. Há bocado quando eu dizia que quando nós olhamos para os dias de hoje, para os crentes, para as igrejas, como elas vão, sabem, hoje procura-se viver um cristianismo sem Bíblia. Sem Bíblia não há cristianismo. Sabiam? Sabiam que sem Bíblia não há cristianismo? Pois hoje vive-se, quer-se viver um cristianismo sem Bíblia. Um cristianismo de histórias, um cristianismo de emoções, de muita música. Há dias fui convidado para ir assistir a um concerto de jovens de música cristã. Estava lá 200 e tal jovens, desde os 14, 12, 10, até aos 30. Estive lá 2 horas, vindo lá com uma dor de cabeça tremenda. Fui lá convidado para um concerto de louvor. Quero-vos dizer que aquilo é barulho. Barulho. Não faz sentido, não tem sentido. É um louvor que não é para Deus, é um louvor que não tem Deus. Depois, quando terminou, conheci alguns, estive lá a assistir a algumas conversas. Desde os mais novos aos mais velhos. Quero-vos dizer que as conversas eram mais degradantes do que algumas que eu ouço no comboio. Entre pessoas que não têm esperança nem Deus. Porque se procura viver um cristianismo sem Bíblia. E um cristianismo sem Bíblia é um cristianismo que não traz Deus pessoal a ninguém. Ninguém forma um Deus pessoal em si se não tiver Bíblia, se não conhecer, se não aprender, se não ler. É o Espírito Santo que forma esse Deus em nós pela sua palavra. Essa relação de intimidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É dessa experiência. Meus irmãos, a vossa comunidade é muito importante. Temos um Deus grande. Temos. Mas lembra-te que o mais importante é quando tu vens para a comunidade louvar o nosso Deus. Já venhas com o teu Deus. Estás a entender o que eu estou a dizer, não estás? É o mesmo Deus. Porque era o mesmo dele. O meu e o nosso. Houve um tempo que não tivemos Deus. Hoje nós temos Deus. Qual é o nosso relacionamento? Chega à comunidade? Chega ao culto? Eu não faço muito para a igreja porque não posso, mas eu oro, eu partilho, eu procuro viver em santidade. Tantas coisas, tanto empenho em saber qual é a vontade de Deus, que muitas das vezes graça no nosso meio, em cada um de nós. Dá tudo na palavra de Deus. É da vontade de Deus a vossa santificação. É da vontade de Deus isto, é da vontade daquilo, é da vontade daquilo. E quando temos um Deus impessoal, implica, como eu já disse, autodisciplina, obediência. Quando eu disse que temos um Deus que é um Pai que nos ama, como nenhum pai ama, mas Ele é um Deus que diz, filho, tens que andar em obediência. A obediência é o princípio da sabedoria. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, e nos ajude a que esta comunidade seja enriquecida com o nosso Deus pessoal. Pedimos que o Senhor falasse e o Senhor falou. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos ficar de pé. Vamos terminar o culto. Este culto de louvor e de adoração e de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. E eu peço ao nosso irmão Carlos Simões que termine a declaração. Senhor, visitei realmente
real privilégio este de sermos teus filhos, Pai. Realmente, Senhor, uma graça imerecida, Senhor. Nós nada fizemos para que merecêssemos de facto uma graça assim. Mas tu de facto, Senhor, nos escolheste. E nós temos sentido, Senhor, a tua graça nas nossas vidas, Senhor, de uma forma inequívoca e tão grande, tão imensa. Realmente, Senhor, nós te devemos tudo, Paizinho. Obrigado, pois, por aquilo que tu nos disseste uma vez mais hoje. Obrigado, pois, pelo teu servo, pela sua fidelidade à tua pessoa bendita. Realmente, que grande bênção, Senhor. Muito obrigado, pois, pelo recado que tu nos trouxeste hoje. Realmente, podemos fazer uma série de perguntas, entre as quais, qual é o meu relacionamento com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? O que é que eu tenho que tirar da minha vida de facto, para que esse relacionamento seja um relacionamento pleno? Para que eu viva realmente a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo no meu negócio, no meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos. Não só um relacionamento aqui dentro da igreja. Porque aqui de facto é muito mais simples, é muito mais fácil. Mas de facto, naquela altura, naquele momento mais difícil, será que os outros sabem que eu sou teu filho? Ou será que eu passo despercebido no meio da multidão? E sou realmente, e os outros me identificam como se eu fosse um deles. Porque realmente não há diferença nenhuma. Como é que eu estou a viver a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Obrigado, Senhor, pois, por todas as coisas. E realmente que esta igreja se possa manter um farol até que tu queiras, Senhor. E que cada um de nós possa ser, de facto, uma brasa viva, Senhor. Que possamos comunicar aos outros a boa nova do Evangelho. Por palavras, mas, sobretudo, com a nossa forma de viver. E que possamos transmitir aos outros um pouco do bom perfume da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aceita, Senhor, pois a gratidão sincera dos nossos corações. E que nós possamos, de facto, ser aquilo que ambicionas e desejas que nós sejamos. Entregamos completamente nas tuas mãos. Opera em nós, Senhor. E ajuda-nos para que possamos tirar das nossas vidas aquilo que não é agradável aos teus olhos. Pedimos tudo e agradecemos os méritos infinitos do Senhor Jesus. Então o culto está terminado. Penso que há mais qualquer coisa a seguir, não é?